Vamos lá, galera, hoje ver função logarítmica. Estou aqui para apresentar a vocês um presente que eu ganhei, ó. Adorei. Prende aqui a cabeça, esquenta, mas é a proteção que a Secretaria de Educação nos deu. Vamos lá? Eu já falei com vocês a questão da exponencial e da função logarítmica. A função logarítmica e a exponencial você tem que ter uma base de potenciação. Então vai lá no canal, tem uma aula, duas ou três, falando de potenciação, todas as propriedades, o que você vai precisar aqui para trabalhar com isso. A função logarítmica, eu vou ter isso aqui, ó. Se eu tenho log de A na base B igual a x. Isso aqui eu posso transformar em B elevado a x igual a A. O que a gente faz? A gente chama isso aqui de forma logarítmica. E chama isso aqui de forma exponencial. Isso quer dizer que quase sempre a gente transforma a forma logarítmica na forma exponencial para poder resolver o logaritmo. Esse A, ele é chamado de logaritmando. O B é chamado de base. E o X é que é chamado de logaritmo. Ok? Então, para que um logaritmo exista, a base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. E o logaritmando tem que ser sempre positivo. Isso quer dizer o quê? Que não existe logaritmo de um número negativo, só existe logaritmo de um número positivo. Se eu colocar isso aqui, ó, se eu coloco log de 64 na base 2, log de 0,001 na base 10, log de, não está aqui, raiz cúbica de 27 na base 3. Se eu quero calcular o valor desse logaritmo, eu vou chamar isso aqui de x. Eu estou agora com ele na forma logarítmica e para desenvolver eu vou passar para a forma de exponencial. Então o que é que eu vou ter aqui? 2 elevado a x é igual a 64. B elevado a x igual a A. Então 2 elevado a x igual a 64. Nós vamos decompor 64 e vamos encontrar 2 elevado a sexta. Veja que ele está na forma de exponencial, vou cortar as bases aqui, então x é igual a 6. Isso quer dizer o quê? Que o log de 64 na base 2 é 6. Aqui eu vou ter 10 elevado a x igual a 0,001. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a gente, vou trazer ele para cá. Log de raiz cúbica de 27 na base 3, igual a x. Foi esse o exemplo que eu coloquei. Então eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a x é igual, como ele é um decimal, transformando na potência de base 10, vai ficar 10 elevado a menos 3. Bases iguais, eu vou cortar, então x é igual a menos 3. Isso quer dizer o quê? Que o log de 0,001 na base 10 é igual a 3. Nesse caso aqui eu vou ter 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 27. 3 elevado a x é igual a raiz cúbica, 27 decompondo, eu vou encontrar 3 elevado a terceira. Como o expoente é igual ao índice, eu vou cortar aqui e vou ficar com 3 elevado a x igual a 3. Quando o expoente não aparece, ele é igual a 1, bases iguais, então x é igual a 1. Ok? Pode aparecer um caso, vamos supor que eu tenha log de 1 na base 5. Vou chamar isso aqui de x, então eu vou ter o quê? 5 elevado a x igual a 1, 5 elevado a x igual
Esse 1 aqui é a mesma coisa que colocar 5 elevado a 0. Bases iguais cortou, então x é igual a 0. Então chamo a atenção para essa aula, vocês aproveitem essa aula, porque no programa de vocês esse ano não veio função logarítmica. Então, por causa da pandemia, foi enxugado o programa, então vocês não têm a função logarítmica dentro do programa de vocês. Condições de existência. Ou o que você pode dizer que são algumas propriedades. Log de 1 em qualquer base vai ser sempre igual a 0. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Log de 1 em qualquer base vai ser sempre igual a 0. A segunda, toda vez que o logaritmando for igual à base, esse logaritmo vai ser igual a 1. Logaritmando igual à base, o logaritmo é igual a 1. Mais uma. Se eu tenho, vamos supor aqui, uma potência, o log de uma potência, em que o expoente dessa potência é igual ao expoente do... Vamos fazer o contrário aqui. Log de 3 ao quadrado na base 3. Então, se o logaritmando é igual à base, o logaritmo vai ser igual ao expoente da potência. Então, ó, expoente vai ser o logaritmo. E uma outra aqui, ó, se eu tenho log de A na base B e log de C na base B, se dois logaritmos têm a mesma base, eles são iguais. Isso quer dizer que A é igual a C. Então, só voltando, log de 1 em qualquer base vai ser sempre igual a 0. Toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é igual a 1. Se você tem uma potência em que o logaritmando é igual à base do logaritmo e o expoente da potência vai ser o valor do logaritmo. E logaritmo de bases iguais, essa que a gente mais utiliza para resolver equações, logaritmo de bases iguais são iguais. Vamos para as propriedades. A primeira propriedade, está aqui, primeira propriedade, diz que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos logaritmandos. Vamos ver se dá para entender isso aqui. Olha, se eu tenho log de A vezes B vezes C, eu tenho o logaritmo de um produto. Isso é a mesma coisa que você escrever log de A mais log de B mais log de C. É igual à soma dos logaritmos dos logaritmandos. A segunda propriedade, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos dos logaritmandos. Logaritmandos. Isso quer dizer o quê? Que se você tem log de A dividido por B na base C, ok? É a mesma coisa de você fazer log de A na base C menos o log de B na base C. Veja que é uma
uma inversão das propriedades das potências. Produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Quociente de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, no logaritmo do produto, a soma dos logaritmandos, no logaritmo do quociente, a diferença dos logaritmandos. A terceira é chamada de logaritmo da potência. Logaritmo da potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho log de A elevado a B, é a mesma coisa que você escrever B vezes o logaritmo de A. Tá certo? Então, se eu tenho log de 2 à terceira na base A, é a mesma coisa que fazer 3 vezes log de 2 na base A. E por último aqui, nós vamos ter o logaritmo da raiz, que antigamente os livros traziam como propriedade, hoje eles trazem como uma observação da terceira propriedade. Eu continuo usando como quarta propriedade. Logaritmo da raiz. Se eu tenho aqui, ó, log de raiz de A, certo? Raiz enésima de A elevado a M, por exemplo. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter log de A elevado a M sobre N, que é igual a M sobre N vezes o log de A. Como se eu tivesse isso aqui, ó. Log de raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vamos botar aqui, base A. É a mesma coisa que eu fazer log de 3 elevado a 2 terços na base A, ou 2 terços log de 3 na base A. Aí, como eu estou falando aqui, ó, ela hoje, os livros mais novos, apresentam como uma observação da terceira propriedade, porque no caso a gente transforma a raiz numa potência, mas os livros mais velhos trazem isso aqui como uma propriedade, como uma quarta propriedade, ok? Então são essas as propriedades e as outras as condições de existência. Então vamos ver aqui, ó. Quando a gente trabalhou com função exponencial, a gente viu que o valor da base determinava se a função era crescente ou decrescente. Como, por exemplo, se eu tenho y é igual a 2 elevado a x, essa função é crescente. Se eu tinha y igual a 1 meio elevado a x, essa função era decrescente. No caso da função crescente, nós tínhamos isso aqui, ó. O gráfico da função exponencial crescente era essa curva aqui. O gráfico da função exponencial decrescente, o gráfico era essa curva aqui. Ok? No caso do logaritmo, como o logaritmo é uma função inversa da função exponencial, nós vamos ter isso aqui. Se a função for crescente, o seu gráfico será essa curva aqui. Tá certo? Como se eu tivesse y é igual a log de 2 na base x. Vamos botar aqui log de x na base 2. Vamos mexer com a base. Se a função for decrescente, era como se eu tivesse aqui y é igual a log de x na base 1 meio. Então a base é quem determina se ela é decrescente ou se ela é crescente. Seu gráfico será essa curva aqui, ó. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma linha que vai passar aqui no centro do gráfico.
nós vamos ter essa linha que vai passar aqui no centro do gráfico, encontrando os dois gráficos aqui, que é chamado de eixo de simetria. Eixo de simetria. Nos dois casos, ok? Pronto, esse é o gráfico da função exponencial, o preto, o vermelho, o gráfico da função logaritmo. As duas funções crescentes, os gráficos vão ter esse sentido. Isso aqui é o gráfico preto de uma função exponencial decrescente, o vermelho, o gráfico de uma função logarítmica decrescente. Vamos ter uma ideia aqui de como fazer como construir o gráfico, pelo menos de uma para a gente ter a ideia, tá certo? Você ter a ideia de que o gráfico vai ficar daquela forma. Vamos supor que eu tenho, ó, y é igual a log de x na base 2. O que é que a gente faz sempre? Dá valores a x para achar y. Eu vou dar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá certo? Aqui nós vamos ficar com 2 transformando em exponencial. X é igual a 2 elevado a y. No caso da função logarítmica, o que é que vai acontecer aqui? No lugar de eu dar valores a x, eu vou dar valores a y. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para você notar a diferença. Se for exponencial, ó, menos 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto. 2 elevado a menos 1 vai dar 1 meio. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. E 2 ao quadrado é 4. No caso da logarítmica, eu vou dar valores a y para achar x. Se for menos 2, 1 quarto. Se for menos 1, 1 meio. Se for 0, 1. Se for 1, vai ficar 2. E se for 2, vai ficar 4. Então, no lugar do x, a gente coloca valores para o y. Vamos construir o gráfico dessas duas funções. A mesma coisa vai acontecer com a função decrescente. Para cá, os valores que eu dei, menos 1 e menos 2. Os valores encontrados vai até 4. Isso. Então, vamos lá. Quando x é menos 2, y é igual a 1 quarto. 1 quarto está aqui bem pertinho de 0, é esse ponto. Quando x é menos 1, y é igual a 1 meio. 1 meio está aqui. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é igual a 2. E quando x é 2, y é igual a 4. Tá certo? Então, o nosso gráfico aqui, ó, como eu falei, o gráfico de uma função exponencial crescente vai passar nesses pontos. No outro caso, nós temos o quê? Quando x é 1 quarto, y é igual a menos 2. Quando x é 1 quarto, y é igual a menos 2. Quando x é 1 meio, y é igual a menos 1. Aqui, menos 2 e menos 1. 1 meio e menos 1. Quando x é 1, y é igual a 0. Esse pontinho aqui. Quando x é 2, y é igual a 1. Esse pontinho aqui. Deixa eu prolongar o gráfico. 3 e 4. Quando x é 4, y é igual a 2. Esse ponto aqui. 2, 1. Aí veja que o gráfico da função logarítmica é essa curva aqui, ó. Tá certo? Ó. Função logarítmica, função exponencial. As duas, no caso, são duas funções crescentes porque a base é maior do que 1. Pronto, esse é o gráfico. Aqui a gente vai ter o quê? Um eixo de simetria passando no meio dos dois gráficos. E quando ela é decrescente, ela cruza os dois gráficos. Ok? Então fica a parte de equações. Para a próxima aula, a gente entra na parte de equações, resolução de equações, utilizando todas as propriedades que a gente viu aqui. Beleza? Aproveita essa aula porque dentro do programa de vocês esse ano não tem função logarítmica, tá certo? Então, até a próxima.